Donald Trump pode ser a reencarnação de Adolfo Hitler. Já tem muita gente dizendo que o Trump, por ser a maior expoente da extrema-direita, posso dizer que ele é o Adolfo da nossa geração. Ele já expressou várias vezes admiração pelo Adolfo. Ele fala que ele queria ter um exército igual o Adolfo tinha, que é um exército muito fiel a ele, né? Não a pátria, não a nada, a ele. Ele usa frases também que o Adolfo usava, tipo drain the swamp, que é drenar o pântano, que é tipo assim, secar toda a gordura, toda a despesa sem sentido e tal, secar tudo. O avô do Trump era da KKK. O pai do Trump foi processado porque ele não alugava casa, que eles são de mercado imobiliário, né? A família do Trump. Que o pai dele não queria alugar a casa pra gente preta. Foi processado por isso. Aí teve um caso em Nova York nos anos, não sei se 80 ou 90, que no Central Park uma mulher foi estuprada. E foram acusados 5 garotos negros desse crime. E eles se diziam inocentes, inocentes, inocentes. E ficou nessa. E nesse bafafá, no meio disso tudo, o Donald Trump pagou uma folha de propaganda no New York Times pedindo a pena de morte para esses 5 meninos. E aí depois a justiça concluiu que eles não eram culpados. Então todo mundo conta esse ato do Trump como um ato de racismo. Porque aqui tem muita essa lenda assim, o homem preto que viola a mulher branca, entendeu? Então existe esse ódio aqui, entendeu? O mais curioso é que o penteado do Adolfo ainda é melhor do que o do Trump. O bigodinho é ridículo, mas até aí, gente, o Trump é laranja. O bronzeador que o Trump passa na cara é laranja, né? Então vamos ver se dá pra comparar esses dois. Vem comigo, meu nome é Carol Zócoli Brócoli, bem-vindos a esse canal. Eu sou comediante, também sou formada em filosofia. Então nesse canal aqui eu procuro pensar um pouco e rir também, né? Porque eu vi este vídeo aqui, ó, do Pedro Serrano, na TV GGN. Pedro Serrano na TV GGN. Quem não conhece a TV GGN, vai lá dar uma seguida. Já tem 411 mil seguidores, tá indo bem. E o Pedro Serrano, que é um jurista brasileiro, ele tá defendendo a tese de que o Trump é o novo Adolfo. Então, vamos lá, sem delongas. Na informação que é terrível. Muito mais. Eu tenho uma profunda fé nos direitos, sabe? E aí eu falo de fé mesmo, né? Porque não tem como... A gente fala, na minha área, eu acho que na tua também, né, Nancy? A gente consegue produzir racionalidade muito mais em necrópsia do que em biópsia futura. Então, por mais que vocês, economistas, tentem me mostrar que vocês... nós descobrimos tendem, eu nunca vi isso. Eu, como leigo, eu nunca constatei um economista dizendo correto. Então, quer dizer, futuro é sempre uma coisa mais de fé, de intuição, né? Eu tenho uma profunda fé nos direitos. Eu acho que a humanidade não tem como sobreviver sem ser nessa base civilizatória, né? Agora, os direitos como common ground, como solo comum, eles estão realmente em crise cada vez mais, né? Eles deixam de ser um solo comum e passam a ser uma clivagem, né, entre uma parte da sociedade e outra, uma parte que não acredita mais nos direitos, que não acredita em autocratas, etc. Mas isso, se você for ver a modernidade, sempre teve esses surtos, né? Agora, o que Trump, por exemplo, para mim, qual que é o sujeito anterior a Trump que teve um relevo como ele, que teve significação histórica? Hitler. É o novo Hitler. Com outra roupagem, num outro modelo, talvez menos intenso, talvez faça menos atrocidades, vamos ver, está no começo ainda. Se alguém aqui estiver achando exagero, ele já mandou 30 mil imigrantes ilegais para Guantánamo, que é uma prisão que não tem direitos civis, todo mundo sabe, né? Mas a realidade é que é um novo Hitler, né? Essa que é a realidade. Nasceu nos Estados Unidos, que já era programado, como você falou. Os Estados Unidos foi onde nasceu a eugenia, foi onde nasceu... O Hitler foi homenageado na capa da Times em 1938, quer dizer, como homem do ano, quer dizer, ali sempre E o Trump também, esse ano, foi o homem do ano. Coincidência? Citou um certo fascismo, isso muitos pensadores falaram sempre, né? E agora eles estão na tona aí. Mas eu quero acreditar que isso vai ser temporário, que isso é um período de termidor. Quanto tempo ninguém vai saber, né? Mas que vai durar por um tempo, depois vai retroagir. O problema é que, se você for ver, pelo menos pelo que a gente tem no nosso passado, na nossa história, você sabe disso, sempre terminou em tragédia. É isso. Esses momentos de termidor, eles sempre terminam de uma forma trágica para a humanidade. Então, o problema é qual o tamanho dessa tragédia, né? No momento em que você tem tecnologia nuclear, como nós temos, etc., é de pôr medo mesmo. É de pôr medo, porque... essa gente é absolutamente insana, de uma psicopatia narcísica absoluta, um cara como Trump.
Quer dizer, ele ser derrotado, fica como derrotado a humanidade, né? Se é para ele ir para o lixo, vai a humanidade para o lixo, eu não tenho dúvida. Então, assim, é um sujeito que tem a malinha lá, que pode apertar o botão. Então, é óbvio que a gente tem medo, mas eu acho que não, eu acho que eu tenho uma visão mais otimista. Eu acho que isso aí vai durar um tempo. E lembra que os Estados Unidos foi o único país que já soltou uma bomba atômica, né? Hiroshima e Nagasaki. Vai afetar muita gente vai ter dor, sofrimento, vai ter morte, muita gente vai morrer por causa disso, mas acho que no fim retorna a razoabilidade do direito. A dúvida é qual o nível de tragédia que vai ser necessário. Que vai ser alcançado. Né? E você pega o Brasil, quando vem o Bolsonaro, vem a pandemia, vem os 700 mil mortos, você não podia ter um choque de realidade maior. E você tem metade da população que continua acreditando em disco voador, rapaz. Mas é isso. É esse movimento. Hoje eu estava lendo um artigo na Piauí e fui conferir na internet, fiquei assustadíssimo. Influencers adolescentes, meninos de 14 anos, com muitos seguidores, etc., pregando que não se deve estudar. Aliás, eu vi num desses lugares, que eu, a partir do artigo eu fui ver, um podcast, o menino falando, esse negócio de falar bem de estudo, de educação, é coisa de esquerdista. A gente tem que ganhar dinheiro. Quer dizer, então, propondo esses mecanismos essa cultura coach que criou, né, esses mecanismos de picaretagem, de estelionato virtual aí, que toma dinheiro de um monte de gente. Mas eu acho que tem uma coisa também, no capitalismo, a gente só é livre que tem dinheiro, né? Vamos falar real? Então, eu acho que a gente está nesse lugar em que as coisas já estão tão no fim da linha que só restou buscar dinheiro, realmente, entendeu? Porque antigamente, por exemplo, uma pessoa poderia, eu sou formada em filosofia, já ouvi de muita gente, você jogou sua vida fora, você não... Gente, eu tive uma educação na USP que, assim, eu moro aqui nos Estados Unidos, já morei no Canadá, a educação que eu recebi, ela é muito melhor do que a educação que muita gente aqui recebeu. A USP, a Faculdade de Filosofia, é um departamento muito sério. E eu não me arrependo nem um pouco. Mas muita gente fala que inutilidade. Por que inutilidade? Aprender a ler um texto, interpretar e expressar suas ideias de maneira clara e pensar sobre o mundo, pensar a história da filosofia, a história do pensamento humano, entender de onde a gente partiu, para onde a gente está indo. Por que isso é inútil? O útil, então, é ficar fazendo jogo do tigrinho, ficar divulgando o jogo do tigrinho, é ficar fazendo pirâmide, é comprar meme coin. Entende? Para onde a gente vai nisso, entendeu? Tipo assim, beleza, eu entendo as pessoas que querem pegar dinheiro e atrás só de dinheiro, porque a gente está vivendo isso mesmo. Mas, e aí? Né? E aí? Acaba tudo, a sociedade fica uma coisa muito sem graça. Acaba a beleza. Propor-se esse o método de vida. E o sujeito fala, o que eu quero saber o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial? Ele fala, o que tem de importância isso para mim? O que tem de importância para mim saber uma fórmula matemática ou saber uma lei da física? O que tem de importância isso para mim? Quer dizer, é jogar no ralo toda a riqueza da nossa civilização, toda a riqueza simbólica, né? E são meninos criados assim. Então, é óbvio que você vê isso. Porque, gente, quando você pensa, por exemplo, eu estudei, né, na Faculdade de Filosofia, a gente estuda muita história da filosofia, né, praticamente. Então, é muito... Você começa também, quando você entra em contato com essas coisas, com o que a humanidade já fez, com essas conquistas mesmo, e eu acho que você fica com esperança na humanidade quando você entra em contato com essas coisas. Essa coisa de você ficar sempre competindo, é dinheiro, você fica antissocial, porque todo mundo é competidor, certo? No mundão aí, no Round 6, é isso aí. Assusta. Mas eu não acredito que isso possa durar. Isso é óbvio que não vai funcionar. Não vai funcionar. Isso é disfuncional. Não tem como. Quando a gente vê também, Pedro, aquele caso do Pablo Marçal... Se o mundo não acabar antes, se eles não acabarem com a humanidade antes, a humanidade sobrevive a isso. Eu acho que é essa que é a regra. Sabe? Então, mas o que causa apreensão, quando a gente vê o fenômeno Pablo Marçal. O Pablo Marçal ele tem todos os indícios de lavar dinheiro. Todos os indícios. Todos os indícios. Abre 5, 6 holdings aí para comercializar imóveis, abre banco, que não é banco. Sempre faz negócio bom, né?
Hã? Sempre faz negócio bom, né? Na vida da gente, a gente vive fazendo negócio errado. Ele só acerta, Só sempre acerta. Né? Não, e quando a gente vê, digamos, esses influenciadores, que você não tem mais a... Porque quando você pega uma empresa e tudo, você tem uma noção de quanto que custou aquele produto, quanto que teve o lucro da empresa. Se você, mesmo no mercado financeiro, você tem as operações, mas quando você entra nesse campo da lavagem de dinheiro, você mistura droga com influenciadores. Quanto que o influenciador ganha lá? Quantos influenciadores que já estão ligados aí com... E o poder financeiro das organizações criminosas que está levando de roldão a polícia militar. O caso de São Paulo é típico, o Rio já é típico também. Né? Então, é tanto dinheiro, falam já casa de bilhão de dólares aí, a exportação de cocaína pelo PCC, que esse estado paralelo, ele se junta ao mercado e se torna extraordinariamente poderoso. Mas é isso mesmo, claro. Acho que você falou certo. Claro. Há uma... Eu observo isso. Gente, é dinheiro que entra sem imposto. Droga. É igual a igreja. Isso é fonte de dinheiro, fonte. O dinheiro não para. Isso. Pelo que eu tenho observado. Há uma certa diluição da fronteira entre crime organizado e riqueza criminal, vamos dizer, produto do crime imediato, com o mercado financeiro, com essa gente. Eles estão cada vez mais misturados, né? Essa que é a realidade. E com capital tecnológico também. Sim. Né? A realidade é que essas redes sociais lucram imensamente com o crime organizado. Essa gente ganha dinheiro por elas ganham dinheiro em cima daquilo. Então, é evidente que sim. Por outro lado, com essa destruição da riqueza simbólica da humanidade, eles estão lucrando imensamente, porque o sujeito fica viciado em ficar nessas telinhas aqui, e fica o dia inteiro e vai rendendo dinheiro para essa gente, né? Em vez de ficar fazendo coisas mais interessantes. Então, eu acho que, inclusive, o grande turning point aí foi a criação das plataformas, a plataformização da internet. Né? Enquanto não existia isso, a internet era outro instrumento. Ela passa a ser esse troço meio terrível com... Ela foi colonizada. A internet foi colonizada por esses bilionários aí. Com essa estrutura de plataforma. Só que eu acho que isso não vai chegar uma hora que vai ser uma questão. Nós vamos morrer como humanidade ou nós vamos mudar isso? Vai mudar. Eu acho que vai mudar. E acho que vai voltar a ter os direitos como um certo common ground, a civilização, essas ideias básicas que, no fundo, são muito antigas, de liberdade e igualdade, vem pelo menos desde 5 séculos antes de Cristo. Né? Você vê, por exemplo, é muito comum essa extrema-direita falar, não, a tradição cristã, eu respeito imensamente o cristianismo, até porque a tradição cristã é a tradição de Paulo, que falava, todos somos filhos do mesmo pai, logo dotados de igualdade, de liberdade, um não pode ser dono do outro. Mas, na realidade, precede pelo menos 5 séculos, né? Quer dizer, a democracia de Cristênis, antes de Sócrates, antes de Aristóteles. Quer dizer, a chamada era axial, né? Quer dizer, então, essas ideias de liberdade e igualdade vêm pelo menos daí, quer dizer. Então, isso vem evoluindo, e a chamada civilização ocidental é construída em torno dessas noções de liberdade e igualdade, de várias formas, tal, mas é construída dessa forma. Portanto, quando você cria sistemas que atentam imediatamente contra o processo evolutivo que liberdade e igualdade chegaram no nosso tempo, é evidente que é um ataque à civilização, à nossa história, à humanidade. Trump é o inimigo da humanidade, a gente tem que entender isso. Ele não é um cara de extrema-direita só. Ele é o inimigo da humanidade. Isso. A lógica dele levada à radicalização é a destruição do humano. Sim. Né? E tudo isso que ele representa. Né? E esses bilionários que estão com ele têm que ser postos numa geladeira, e na hora que a gente tiver o nosso backlash, o nosso retorno, nós temos que acertar as contas com essa gente. Esses caras não podem nem ter o poder, nem ter o dinheiro que tem, com esse nível de irresponsabilidade com o mundo que eles estão mostrando. Né? Isso não pode... Tem que ter uma reação do Estado, da política, tomar o dinheiro dessa gente, tomar, se for o caso, a liberdade, pelo que eles estão fazendo. Então, eles podem ser inteligentes para... Eu lembro uma vez, Clóvis Bevilacqua, quem me contou foi um velho jurista do Rio de Janeiro. Clóvis Bevilacqua estava no restaurante no Rio e o garçom dando uma bronca nele. Daí o cara chamou o garçom e falou, pô, sabe com quem que está dando bronca? Um dos caras mais inteligentes do Brasil. Ele falou, doutor, ele pode ser inteligente para outras coisas, para descascar canudinho, assim, ele não é. Ou seja, esses bilionários, eles são inteligentes para ganhar dinheiro e para tecnologia. Para política, eles não são.
Porque a maneira como se expuseram aí nesse pacto com o Trump... Retirar do Estado a acumulação que o Estado tendia, que o poder político tendia a fazer de monopolizar também o poder econômico. Hoje nós temos o contrário. Sim. Né? O nazismo foi uma certa tentativa do poder político de também ter um domínio do econômico e daí é de toda a sociedade, da moral, da família, de tudo. Né? É o Estado onipotente, digamos assim, totalitário. Hoje o que nós temos é esse poder econômico querendo ser totalitário. Né? E é óbvio que isso não vai funcionar. E é óbvio que esses caras que estão se expondo na política vão ter uma reação política. Sim. Né? Vai chegar o momento que nós vamos reagir. Esse dinheiro deles não vai ser respeitado, não. Eles demonstram não ter responsabilidade política e moral o suficiente para poder ter tanto dinheiro e tanto poder. É preciso a humanidade tomar o dinheiro dessa gente, e se for o caso, acho eu, aliás, que o cara tomar a liberdade, se a gente ser presa pelo que está fazendo. Né? Sim. E acho que não pode passar incólume isso, não. Empresário que se mete com política, isso eu sempre falei para meus clientes, tem que esperar a consequência política para sua vida. Como nós temos. Nós somos profissionais que resolvemos palpitar na política, a gente sofreu consequência e sofre. Tudo bem, faz parte, né? No nosso tamaninho. Né? Eles vão ter também na vida deles. Eles acham que conseguem passar incólumes pela política sem sofrer consequência dela. Não, eles estão agindo politicamente, a reação vai ser política também. Né? Eu só lembro, uma história que eu acho que só o GGN deu aqui no Brasil, mas olha a maneira como o Departamento de Estado e o Congresso enquadraram o Zuckerberg lá atrás, que quando teve aquele caso dos hackers russos, até apoiando a campanha do Trump, houve um blog lá que pegou um suposto estudo acadêmico, multiplicando por 1000 vezes o alcance daquelas mensagens. Daí levou para o New York Times, levou para vários jornais e falou, pô, isso aqui não vale nada. E o Washington Post, que estava naquela fase de transição de venda para o Jeff Bezos, acabou publicando, com críticas gerais da mídia. Mas, com base naquilo, o Congresso traz o Zuckerberg. Dá uma enquadrada no Zuckerberg, ele sai de lá, vai no Atlantic Council, que é um think tank lá do Departamento de Estado, que você tem os autoburocratas americanos, você tem potentados de outros países, você tem procuradores gerais, o nosso procurador-geral aqui, do tempo da Lava Jato, era membro do conselho, ficava todo... E lá eles enquadram o sujeito, ele contrata a Atlantic Council para ser a orientadora dele. E a Atlantic Council tenta montar uma rede de agências de checagem centralizadas dela, inclusive aqui no Brasil. Ou seja, de repente entra o Trump sem nenhuma sutileza, já derruba tudo ali. Mas é uma situação complexa aí, porque o Zuckerberg e esses outros aí, eles mostram, é o que você falou, inimigos da humanidade, efetivamente. Né? Não, mas eles estão se pondo como inimigos do humano, né? Gente, o Facebook teve uma funcionária, uma ex-funcionária que expôs, não sei se vocês lembram disso, o Facebook, falando que o Facebook sabia de um tipo de postagem que levava adolescentes a, né, tirarem a própria vida. E o Facebook sabia e continuou deixando rolar a coisa para poder fazer dinheiro. Se pondo como inimigos da ciência, inimigos da arte, inimigos do humano, inimigos da riqueza civilizatória. Né? Né? Então, eu acho que é grave o que está acontecendo, é muito grave. Tem as bravatas do Trump, eu sei disso, eu dei exemplo do Canadá aqui, mas assim, ali não é só bravata, não. Aliás, a maior parte ali são atos jurídicos de governo, institucionais, e que essa fala do Lalo que eu te falei aqui, esse post dele que eu vi, já mostra o efeito disso na vida das pessoas. Quer dizer, você é obrigado a censurar o teu trabalho, a tua pesquisa, não podendo, por exemplo, imagine você, economista, não poder usar a expressão justiça social, ou sociólogo. Ou um jurista. Gente. É uma coisa meio bizarro, impressionante isso. Né? E isso ocorre também em relação às ciências exatas. Imagina esse povo na pandemia. Ia proibir de se falar em vacina. Dizer, então, colocaram o filho. Colocaram o antivacina para tomar conta. Então, quer dizer, é grave o que está acontecendo. Tanto que eu não tenho nem... Eu soltei só um post no Twitter sobre
essa coisa do Trump, da bravata do Canadá. Mas de resto eu não tenho falado muito não, porque eu acho que a bravata dele hoje em dia é pouco. São atos jurídicos, institucionais, medidas de exceção, destruidoras da democracia e da República norte-americana. Inclusive destrói a República, né? Então é uma conquista que eles tiveram, a Revolução Americana teve isso há séculos, né? E está recuando brutalmente, está sofrendo um grande impacto. Agora, o Pedro, eu publiquei outro dia até um artigo, um cara jogou no Twitter, um empresário americano. Ele disse que quando quando chega a potência única, ele se sente responsável pelo mundo. Foi assim com a Inglaterra, garantindo aliados e tudo. Os Estados Unidos, a partir da Primeira Guerra, tudo mais, é Roma antiga e tudo. Quando começa a surgir a polarização e um adversário que coloca em xeque esse predomínio, então eles se fecham. Eles deixam de ser os aliados do mundo, os responsáveis pelo mundo, e começam a se fechar da forma mais de país pequeno, né? De colocar imposto de importação e tudo aí. Então, isso aí é um sinal também, e no momento em que a China avança em todos os níveis aí, com uma política de colaboração, ou seja, o oposto do que está acontecendo nos Estados Unidos, né? Uhum. Você chegou a estudar o confucionismo, as religiões chinesas? Não, parece que... Não, muito por alto, né? Através de Weber, eu li, o Weber tinha os estudos dele sobre as várias religiões, então eu li um pouco, mas eu nunca foquei assim, né? Tem também um fato que eu acabei estudando por acaso em relação à China. Quando eu estudava direito administrativo, o primeiro concurso público foi na China, o imperador Shotoku, quer dizer. Então, tem algumas coisas, mas eu conheço pouco, assim, não é muito pouco, aliás. O livro do Kissinger, o Kissinger era um admirador da China. Era um momento em que eles achavam que iam se aliar a China contra a Rússia. Mas ele disse que a China, historicamente, ela nunca foi de se apossar de um país. Que o padrão dela era começar a jogar a cultura dela daquele país, entrar aos poucos ali, que é o que ela está fazendo com Rota da Seda e outros aspectos aí. Né? Eu não sou um admirador do modelo político chinês, quero colocar claro aqui isso. O que eu acho que dá para conviver facilmente com a China é exatamente eles não quererem exportar esse modelo cultural e político. Se passarem a exportar, isso vai ser uma tragédia China também. Não ia servir em outro país, eu acho, na minha opinião. Porque, assim, o chinês, gente, é um povo organizado. É um povo que tem uma história de 5.000 anos, que tem uma identidade muito sólida. E, assim, é a cultura do chinês, gente. De ser organizado e sabe, tipo, entrar na linha, fazer tudo junto, assim, sabe? Eu acho que é bem cultural isso. Eu sou bem claro aqui. Eu sou um defensor da democracia constitucional. Agora, existe essa possibilidade de realmente o Trump estar destruindo, né, vamos dizer, os Estados Unidos como conceito. Existe, mas eu acho que a própria sociedade americana vai reagir, não vai ficar assim. Eu acho que, por enquanto, nós estamos muito no começo, e ele começou com esse impacto todo. Vai ter tempo para ter reação, não é? A conta vai chegar aos poucos aí. Vai chegar, claro, vai chegar várias contas. Né? Inflação, setores que vão ser prejudicados. A vida é o real, né? A vida é o concreto, né? Então... Gente, o negócio, assim, tá tão feio que, assim, ó... Tinha uma carne que eu comprava aqui que custava 13 e pouquinho, quase $14 a peça, tá? Eu fui ver ontem pra comprar, tava 18. Gente, isso foi de janeiro pra cá. Tá tudo, mas, cara, tá foda. Eles saíram com força, conseguiram obter uma vitória em relação à China ali no Panamá, conseguiram fazer o México recuar, até a Colômbia, tudo bem, mas são coisas muito ocasionais, isso aí vai ter, inclusive a sociedade americana, porque ali você tem aquele Bible Circle ali, aquela área redneck, mas você tem as costas ali, que são avançadas e que não vai ser assim, não vai ser fácil para ele lá dentro também, né? É isso. Então, você pode ver até uma guerra civil nos Estados Unidos, isso é algo objetivo que pode ter. Então, eu acho que a vida não vai ser fácil para ele também, né? Eles estão nesse momento de grande eloquência, extrema-direita e tal, mas a realidade é que o que eles oferecem para o mundo é muito pobre, né, como alternativa. Né? É isso. É a alternativa da maior quer dizer, então é evidente que vai ter reação, as coisas não vão ficar assim, né?
Então, eu não acredito muito, por exemplo, tem gente que fala, nos Estados Unidos vai decair. Eu falo, bicho, é 25% do PIB mundial, tem uma sociedade forte, tem instituições. O problema é assim, o Trump, a extrema-direita lá nos Estados Unidos, aproveitou o vácuo institucional também norte-americano. Essa história de você ter constituição só de princípios, Nasci, de você ter tradições... Cara, eu não sei, é 25%, não sei o que, humano, mas assim, talvez isso esteja na mão dos bilionários, gente. O povo não, o povo tá muito mal, então é uma decadência, sim, eu acho. Não normas escritas, que é próprio do mundo anglo-saxão, isso é muito frágil. Tem grandes autores do direito, né? Por exemplo, Waldron, Jeremy Waldron, tua esposa deve ser uma conhecedora certamente dele, é um cara com muito prestígio, né? Que sempre criticou o controle de constitucionalidade e esse modo europeu continental de reagir, né? Um certo elogio à Inglaterra, se bem que ele alertou que isso vale para democracias maduras. Mas os Estados Unidos, teoricamente, ele consideraria uma democracia madura. E a gente está vendo a falha desse sistema. Um país com uma democracia jovem, que nem o Brasil, está resistindo muito mais à destruição institucional da democracia do que os Estados Unidos da América. Mas isso é por... Gente, o Jorge Santos foi deputado lá nos Estados Unidos, gente, mentindo do começo ao fim. Como que não está em declínio isso aqui? Porque eles têm esse vácuo institucional, né? Eles têm poucas regras, a coisa é produzida mais na base da decisão judicial, da tradição, né? Se tem uma parte do direito americano que é regido por acts e por leis, uma outra parte é pela equidade, que é essa coisa meio vaga, que é um pouco a tradição anglo-saxônica. A gente está vendo a importância que as constituições do pós-guerra têm. Sim. A importância de ter regramento, de ter lei, né, de ter norma clara, de ter direito positivo, né, de ter padrões de conduta estabelecidos, né, então, e de ter um judiciário forte. Isso é importante, quer dizer, vamos dizer assim, eu nunca fui cético em relação à jurisdição, eu sempre fui crítico de Waldron e outras pessoas que pensam assim. E agora estou encontrando mais razão ainda para criticar. Essa ideia de que a política é o lugar da defesa dos direitos não pode ser verdadeira totalmente. O judiciário, a jurisdição, tem que ser um lugar de defesa dos direitos e funciona melhor do que essa outra alternativa. O Trump é o maior exemplo disso. Ele está destruindo a República, a democracia americana, que tem uma tradição multicentenária, multissecular, né? Está destruindo por causa desse vácuo institucional. É óbvio que eu acho que isso dura pouco, para ser franco. Acho que vai ter reação da sociedade americana. O judiciário americano, para mim, já está reagindo e vai reagir mais, e o mundo vai reagir, né? É isso. Pedro, muito obrigado aí por sua aula aí. Imagina, muito obrigado, Luiz, muito obrigado pelo convite, sempre uma honra. Gente, é isso, a sociedade já está reagindo, né? Eu mostrei aqui um atleta, um jogador de futebol americano que fez um protesto, e foi preso, foi solto já, mas ficou preso 4 horas. Tá tendo demonstrações em várias cidades, é um movimento que chama 50-51, que é 50 estados, 50 protestos um dia. Eu acho que assim, a sociedade tá começando a se mover, eu tô começando a ver algum movimento. Mas assim, ainda bem no comecinho, né? Os caras estão na destruição aceleradíssimos. Então a galera tem que aprumar aí, né? Mas é isso que ele tá falando da coisa do direito e tal. É muito engraçado isso, porque assim, a gente coloca o direito e regras para uma convivência mais justa possível, né? De uma maneira que cada um tem o seu direito individual assegurado. Mas o tipo de gente que é Trump, que é esses políticos brasileiros de Nicolas Ferreira, Pablo Marçal, essa galera não gosta de regra. Por quê? Porque eles são meio bandidos, né? Então essa galera quer olho por olho e dente por dente. Por quê? Porque eles são mais cruéis do que nós mesmo, né? Não tô nem aí. Eles não têm amor próprio, não têm amor pela pátria, não têm amor por Deus, não têm amor nem por eles mesmos. E é isso, cara. E não tem mesmo. E é tipo essa coisa. O Trump, se eu for cair, o mundo vai comigo, entendeu? Isso é o medo. Mas eu tô vendo alguma reação, sim, da sociedade americana. Vamos seguir acompanhando isso aí. E é nóis. Eu fico por aqui. Eu sou a Carol Zócoli Brócoli. Se você quiser aprender a fazer stand-up, eu tenho um curso online na Hotmart. O link tá aqui na descrição.